Salve, salve, amiguinhos do Tempo de Luta, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Qual é esse? É o 14, 13? Eu perdi as contas já. É o muito já. A gente passou dos 10 e a gente perdeu as contas. Se você tá ouvindo a gente aí nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, alguma coisa assim, assina a gente pra ficar recebendo as notificações quando sair episódio novo. E se você tá vendo a gente aí no YouTube, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, ó. E ativa o sininho e dá like no vídeo e todas essas coisas legais. A gente está preparando muita coisa legal aí para o final desse ano ainda e principalmente para o próximo ano. Então, nós vamos estourar. Oi, Max. Fala, Thiago. Fala, rapaziada de casa, rapaziada boa de mão na cara, como eu gosto de dizer. Então, temos mais um episódio, hoje falando sobre o UFC que passou. Isso. O UFC que vem pela frente agora, nesse final de semana na Rússia. E algumas coisas que foram faladas interessantes em entrevistas pós-luta, tanto pelos lutadores como pelo próprio Dana White. E um assunto também delicado de um grande amigo nosso do mundo do MMA que está precisando de nossa ajuda, que no finalzinho a gente fala sobre isso, então assista até o final que é importantíssimo. Começando pelo UFC que já passou, não é isso? O UFC 244, teve a disputa do BMF Belt, que a gente tinha falado, né? O cara mais brabo, como se diz em português, ou baddest motherfucker, né? Como se diz em inglês, não precisa bipar, porque o Dana White fala direto. Eu achei brabo ruim. Eu achei que não tem nada a ver com a real intenção de ser o baddest motherfucker. Foi uma tradução, talvez não tão feliz, mas eu acho que não existe uma tradução no português que chegue exatamente ao que o baddest motherfucker significa. Mas enfim, vamos deixar a luta principal pro finalzinho, né? Quando a gente vai falando desse assunto. Eu queria muito começar falando sobre uma das primeiras lutas que teve mais impacto nesse UFC, que foi justamente a do Kevin Lee, do Gregor Gillespie. Né? Gregor Gillespie, eu na verdade coloquei ele como um favorito. Uhum. Eu também. Pela história dele, é um All-American, é um cara que, né, do wrestling. É um cara que poderia anular o Kevin Lee, que é um bom wrestler. Mas o resultado foi o que a gente viu, um nocaute. Foi até assustador de assistir, porque o Gillespie caiu com a cabeça na grade mal. E o Kevin Lee chegou para provar que mudou de equipe, mudou de país, mora no Canadá hoje em dia, treinando com o pessoal lá da TriStar. E deu resultado, né? O Kevin Lee é um cara que a gente já tinha comentado aqui, que é um cara muito inteligente, é um cara que tá sabendo como crescer no MMA, tá sabendo se posicionar, tá sabendo o que falar, tá sabendo quais lutas pedir. Eu acho que ele não é o cara mais talentoso do mundo e o cara mais excepcional do mundo, mas eu acho que ele tá fazendo tudo certinho. Então Sim. Ele é um cara que pode vir a ser um campeão aí, colocar o cinto uma vez na vida, disputar talvez outra e, sei lá, não disputar mais, porque eu acho que ele não consegue se manter como campeão com o nível de competição que tem na categoria. Mas é um cara que, como eu falei, tá fazendo tudo certinho, então eu acho que ele tem potencial pra chegar lá. E eu realmente percebi um Kevin Lee diferente. Era um Kevin Lee mais maduro dentro do octógono, escolhendo os seus golpes. O que era difícil, porque o Kevin Lee era muito porrada, o cara sentou um jab, ele vem com um cruzado overhand e vamos sentar no meio aqui e vamos se esbagaçar. Então, deu pra perceber que essa mudança de ares, essa mudança de equipe e de head coach teve uma influência Sim. muito boa pra ele. Acredito que ele vai realmente ficar, né? Deu certo, então vamos ver até onde vai. Segunda luta que chamou muita atenção, por tudo que envolveu, foi Darren Till e Kevin Gastelum, né? E eu achei bacana dessa luta porque ela foi uma novela antes da luta acontecer, durante a luta e no pós-luta. Né? Na pesagem teve a polêmica do Kelvin Gastelum, que esse vídeo rodou o pessoal mundo do MMA. Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhadinha. Você consegue ver o Kevin Gastelum apoiando o cotovelo direito dele no Rafael Cordeiro. E o Rafael Cordeiro depois falou que não teve nada a ver, que não era isso, ele estava só olhando o peso. Ninguém realmente vai saber a verdade nunca. A gente que é do mundo do MMA sabe que isso acontece muito, né? Tem como você tirar peso. Se você não entende, realmente essas gramas importam muito e elas conseguem ser tiradas com um pouquinho de peso que você tira do seu corpo. Então, se você está apoiando alguma parte do seu corpo em algum lugar, você vai tirar um pouco de peso, nem que seja ali, sei lá, 200, 300 gramas, que é o que importa, né? É o que vai importar. Então, quando o Gastelum tava assim, tipo,
fazer nada. Tá tudo certo. Tudo certo. E aí ele encostou esse cotovelo aqui no Rafael e aí dá pra tirar algumas gramas ali. E ele, inclusive, pediu toalha e não sei o que e bateu abaixo da categoria, né? Que foi uma coisa estranha também. Geralmente, pessoal, pra quem pede toalha, significa que ele vai tirar a roupa pra tentar tirar tudo que ele puder de peso, a mínima gramagem possível pra que ele consiga bater o peso. Então é meio sem lógica, como o Thiago falou, um cara pediu uma toalha, que significa que ele vai tirar a roupa. Ele não tirou e bateu abaixo. Então, assim, pelo conjunto da obra, é bem esquisito de você conseguir realmente entender que não aconteceu nada. Mas é como a gente falou, tudo pode acontecer e pode ser que não tenha acontecido também. Pode ser que por conta de imagem do ângulo da câmera parecia que, e como o Rafael Cordeiro falou, como é que ele bateu 1 quilo abaixo, só botando o cotovelo no ombro. Realmente, se você para pra pensar, é meio impossível você tirar 1 quilo, mas... A gente sempre vai ficar na especulação aí, né, de o que poderia ter acontecido. Exatamente. A luta aconteceu, Kevin Gastelum entrou muito fora de forma, tava bem diferente do que eu tinha visto. Eu já vi ele bem melhor fisicamente em outras edições, assim, aparentemente mesmo. Ele é um cara que... de físico, né? Sempre teve problema pra bater 7-7, e aí subiu pra 8-4 e tá começando a ter problema pra bater 8-4. Então, é um cara super talentoso, né? Um cara que foi campeão do TUF, aprendeu porrada muito bem com o Rafael Cordeiro, tem um wrestling também de alto nível, é um cara completo. Mas, assim, tem deixado a desejar nisso, né? Ele não é um 8-4 real, ele era pra ser um 7-7, ele é um cara muito baixinho, muito gordinho ainda, então se ele mantesse uma dieta, ele conseguiria ser um bom 7-7, mas não conseguiu, não rendia de 7-7, se achou na 8-4, tem mais força, nocauteou todo mundo e tudo mais. Mas enfim, começando a ter problema de 8-4, pode ficar ruim pra ele. Pode, e outra coisa, o Kelvin Gastelum, ele sempre disse ele foi aberto em dizer que ele sempre teve problema em bater peso. Mas quando um cara não bate 7-7, sobe pra 8-4, a primeira coisa que você pensa a perda de peso e vai ser muito mais tranquila, né? Até porque é uma diferença de 7 quilos, Aí né? o cara chega na 8-4 e tem problemas também, ou seja, ele não controlou a dieta, ele continuou comendo mais e acabou que se ele fizer isso, vai acontecer isso em todas as categorias que ele for. Exatamente. Se ele não conseguir controlar. Enfim, entrou, lutou, perdeu. Darren Till realmente foi... Nossa, chegou, pediu Kevin Gastelum, subindo de categoria, era uma categoria que não era dele, era 7-7, foi pra 8-4, né? Primeira luta dele de 8-4, pegou logo um Kevin Gastelum da vida, né? Foi uma luta meio morna, né? Uma luta muito estudada, uma luta que você via que nenhum dos dois estava querendo correr risco e venceu o mais inteligente, venceu quem conseguiu colocar a melhor estratégia. Mas não foi uma luta empolgante, eu achei que ia ser uma luta empolgante, eu achei que o Gastelum ia tentar encurtar de todo jeito, cruzando e direto, e achei que o Darren Till ia ficar saindo e batendo. Foi isso, só que numa proporção assim muito menor, né? Então foi uma luta meio frustrante, mas foi boa. Foi frustrante, mas eu acredito que o resultado pro Till foi maravilhoso. O cara tá chegando numa categoria nova, mais pesado. Pediu um cara que era top 10. Ganhou, independente de ter sido por ponto ou por nocaute. Chegou na entrevista pós-luta mancando, né, de muleta. Falou que tinha tido uma lesão algumas semanas antes da luta, mas que mesmo assim ele queria continuar lutando. Não queria deixar o evento. E falou uma coisa que foi muito polêmica, né? Muito polêmica. Muita gente comentando isso, a internet toda falando disso no mundo do MMA. Ele falou que estava se borrando de medo de fazer a luta, que tinha pensado em forjar uma lesão porque estava se cagando para enfrentar o Kevin Gastelum. E aí dividiram a opinião da galera, né? Muita gente... Nessas horas todo mundo dá opinião. Quem não entende também de bosta nenhuma também vai dar opinião. Mas aí muita gente dividindo opinião. Um lado dizendo, muito legal ver um lutador sendo um pouco mais humano, assumindo suas fragilidades e tudo. E um outro lado falando que medo não cabe pra atletas de MMA. Inclusive eu vi um comentário do Diego Sanches no post Diego Sanches, do né? Ariel Helwani. Ele falando que this is bullshit, não sei o que, dizendo que isso era uma merda, que não existia isso. E a galera dizendo que ele tinha um parafuso a menos. E a galera mandando ele calar a boca. Enfim, dividiu realmente opiniões, tanto de atletas, de jornalistas, quanto do público médio normal, né? É um ponto delicado. Eu realmente não sei bem o que pensar. Eu acho interessante a posição do Gastelum, porque todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo passa por problemas, uns mais, outros menos. Eu acredito que um lutador ele tem que ter um pouco de medo, porque isso faz com que ele não se exponha muito, ele não subestime os adversários dele, mas por outro lado ele não tem que ter medo de ninguém, ele tem que saber que ele é o melhor e que qualquer pessoa que colocarem na frente dele, ele vai vencer. Isso faz muita diferença.
né? É o que o Max falou no Papo Rápido que saiu anteontem. Saiu essa semana, falando sobre justamente a mentalidade do campeão, como é importante o campeão tá bem preparado, saber que ele é bom, tá blindado mentalmente, isso é muito importante. Então, talvez o Tio tenha que encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que ele não se expôs demais na luta, acabou fazendo uma luta chata, então ele tem que encontrar o equilíbrio aí de ter medo e de saber lidar com os medos dele, mas não de levar esse medo tanto pra dentro do octógono, né? Exatamente, eu acho que é o meu termo também, como você falou, todo mundo sabe que os atletas têm medo, alguns gostam de assumir, outros dizem que são ciborgues e que não sentem medo. Cara, eu juro que eu acredito que tem alguns que realmente não sentem medo, que estão em outra realidade, mas... É o que eu acho que eles conseguem transferir isso de uma forma diferente, né? A ansiedade, tem alguns que levam isso de ansiedade, vai pro medo, e alguns a ansiedade vai pra pilhar o cara, né? Mas eu acho que tem que ter uma mistura bacana, o meu termo, porque... O cara falar numa entrevista que o mundo inteiro vai ver, que tava com tanto medo que pensou em fingir uma lesão, ele pode assumir que tem medo, independente de ele ter muito ou pouco, mas você sabendo que o mundo inteiro vai assistir o que você tá falando, talvez não seja legal. Por mais que você sinta isso, caramba, deu vontade de fingir uma lesão aqui pra mim não lutar. Eu acho que quando você trata de mídia e quando você expõe muito a sua imagem, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque isso pode repercutir de milhões de formas, como repercutiu. Muitos achando que foi uma coisa legal de ele ter feito isso, e outros achando que, não foi tão legal assim. Mas eu acho que ele não fez errado de ter se colocado como uma pessoa imperfeita, um lutador imperfeito, mas eu acho que só foi infeliz em ter colocado aquilo que talvez tivesse sido informação demais, né? A gente sabe que nem sempre a gente precisa falar tudo, não é isso? E então, isso está repercutindo, vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso. Você falar que tá com medo é uma coisa, você falar que pensou em forjar uma lesão... Por isso que eu falo... Por isso que eu falo que depende muito da... Você tem que escolher o que você vai falar. Tudo bem você ser honesto, mas é um grande problema você chegar e querer falar pro mundo inteiro, porque o UFC é pro mundo inteiro, e você falar que pensou em forjar uma lesão. É muito foda. Outra polêmica que teve luta e pós-luta foi Johnny Walker e Corey Anderson, né? Johnny Walker sempre com aquele jeito irreverente dele, brincando e tal, entrou e foi nocauteado, talvez bem parecido da forma que ele nocauteou muita gente. Sim. Né? E o que foi mais perceptível não foi só a forma que o Johnny Walker foi nocauteado, mas a forma que o Corey Anderson reagiu né? Quando ganhou. Quer dizer, querendo ir pra cima, você viu que tinha muita coisa guardada ali dentro que ele tinha que colocar pra fora. Lembrou muito o Dillashaw e o Cody Garbrandt, né? Exatamente. E quando acabou que ele fez a entrevista, né, dentro do octógono ainda, ele falou que o UFC não respeitava ele, que ele tinha as vantagens dele, ele tinha as coisas que tinham que ser valorizadas, o UFC não respeitava, e que se o UFC não desse o John Jones pra ele iria sair do UFC. Aí teve a entrevista pós-luta com o Dana White, e a primeira coisa que o Dana White falou foi, então, ele não vai lutar pelo cinturão, então se ele quiser sair, tudo bem. O Corey Anderson sempre foi um cara que ganhou lutas de uma forma que não impressionava tanto, e veio com esse papo dizer que não era valorizado, que queria se mostrar, tá aí, se mostrou. É isso que a gente quer ver. Então, por um lado, o evento, ele tá certo, eu acho. Você não pode dar uma disputa de cinturão no cara só porque o cara, chegou, nocauteou, eu quero, não sei o que, John Jones. E a gente fazer por onde? A gente vem falando muito sobre o que o cara tem que falar depois, no final, ali no microfone, né? Aquela hora que o mundo todo tá ouvindo, então ele tem que saber o que falar, tem que saber quem pedir. Uma coisa é você pedir uma luta. Outra coisa é você ameaçar a organização que lhe contrata, se você não fizer isso, eu vou sair. Se você não fizer isso, eu vou ficar com raiva. Nunca mais falo contigo. A bola é minha, eu vou pra casa, acabou o racha. Eu acho que foi bem feliz a colocação. Eu acho que ele poderia ter dado uma de bichão, mas sem barganhar nada, sem... Sabe? Quer dizer, cara,
tá todo mundo vendo, eu sou o melhor, eu só consigo ver o John Jones pra mim agora, o John Jones, tô te esperando, vem cá. Eu acho que ele devia desafiar o John Jones, mandar um recado pro John Jones, Sim. e não pro Dana White. E até porque, cara, a forma que ele ganhou já foi Já foi impactante. um impacto, entendeu? Então ele não precisava nem falar muito, não. Tá aí, eu não vou. Se ele chegasse pro microfone e falasse, não preciso falar, o que eu fiz, falo por tudo. John Jones, você é o próximo. Só alguma coisa Isso. assim, bem Tá simples, entendendo? né? É. Aí o que foi que aconteceu? Isso, óbvio, que corre pros ouvidos do mais interessado, que além do Dana White é o próprio John Jones. E aí, que foi que o John Jones colocou uma nota falando assim: eu e minha equipe técnica nos reunimos e estudamos os dois atletas, Corey Anderson e Dominic Reyes. Chegamos à conclusão que o melhor atleta dos dois e o maior desafio para mim seria o Dominic Reyes. Então pode mandar o contrato que eu assino. Ou seja, o Corey Anderson ganhou, show, nocauteou o Johnny Walker. Não é nada impossível, porque algumas pessoas já fizeram a mesma coisa. Sim. Um abraço, Montanha. Exatamente, Montanha, você fez isso. Mas assim, não foi feliz na entrevista pós-luta. Não foi feliz nas entrevistas do pós-luta mesmo, que eles fazem lá com o Dana White e tal. E, no final das contas, o Dana White falou que ele não iria disputar o cinturão e o Johnny Walker disse que preferiu o Dominic Reyes. O John Jones preferiu o John Jones disse que preferiu o Dominic Reyes. Então, assim, primeiramente, muito respeito pelo John Jones, pelo que ele tá fazendo, porque você percebe que ele não é aquele cara que tá com o cinturão, coloca ele no ombro ou na cintura e diz: sou o melhor do mundo porque eu tô com o cinturão. Ele coloca na cintura e diz: eu quero continuar lutando com os melhores pra provar que eu sou o melhor. Então, o cara tem que ter um culhão muito grande pra chegar e dizer: vamos analisar esses dois. Esse aqui é foda. Esse aqui mais fraquinho. Eu vou no melhor. Geralmente seria o contrário. Para o cara manter cinturão, manter dinheiro, manter patrocínio. Né? E teve outra meio que polêmica no final aí. Foi o Ariel Helwani mandou uma fake news no programa dele, dizendo que no intervalo não. Antes da luta, o Johnny Walker ficou enchendo o saco do Corey, dizendo que vai nocautear ele e não sei o que, e falou isso ao vivo, e o Johnny Walker ficou puto e fez uma postagem mandando o Ariel Helwani ver melhor as coisas que ele falava, porque isso não aconteceu. Aí o Corey Anderson respondeu que realmente não aconteceu, o Johnny Walker não falou com ele em momento nenhum antes da luta, e o Ariel Helwani ficou compartilhando esse negócio, e aí deu essa polêmica também. O Ariel Helwani sempre metido nas grandes polêmicas do MMA, não é mesmo? Senão não seria o Ariel Helwani. Helwani. Então, passado o UFC, né, a gente teve a luta principal, que é o que a gente, né, que tinha uma expectativa enorme, tinha East versus West, né, leste contra oeste, já existe essa rivalidade natural nos Estados Unidos, e aí os dois entraram, o Nate Diaz com o Diaz Gang, né, sempre pronto pra guerra. O Masvidal, que era lutador de rua, mostrou alguns vídeos dele brigando na rua com Kimbo Slice, né? E aí foram 3 rounds muito disputados, muito bons, muita movimentação. Eu, particularmente, acho que, eu não lembro se tu colocou, eu coloquei pro Masvidal, que o Masvidal ia ganhar. Eu coloquei Diaz. Mas eu achei achava que o Diaz ia ganhar ao longo prazo. Eu achava que o Masvidal realmente ia movimentar, que foi o que ele fez. E ele foi muito feliz de colocar 2 cotoveladas. Na verdade, os 2 cortes foram no mesmo tempo. Ele deu uma em cima e deu um pouquinho mais embaixo. Mas a de cima realmente abriu muito. E como o Nate Diaz falou, era um corte que ele já tinha, que sempre abre no mesmo lugar. E do terceiro pro 4º round, chamaram os médicos. E o médico parou a luta, disse que não dava para continuar. Dessa forma, o Masvidal ficou com o único cinturão, né? E não vai ter, não vai existir defesa. É um cinturão de $50 mil. Eu acho que vai rolar uma defesazinha desse cinturão. Mas, até o momento, não. A luta foi um pouco frustrante, né? A gente esperava aí que fosse porrada até o final. O Masvidal se mostrou bem superior. Muito superior. Bem superior. O Diaz estava começando a crescer, porque é aquele negócio que a gente falou, né? O Diaz tem um cardio infinito. Então, a longo prazo, o Diaz pudesse crescer. Talvez, se não tivesse rolado esse corte, o Diaz pudesse aí, sei lá, vencer os 2 outros rounds ou alguma coisa do tipo. Eu acho que o Masvidal ainda ganharia. Eu acredito que o Masvidal ainda ganharia. Mas o Masvidal foi bem superior. A luta foi boa até o momento dela ser interrompida. Tava boa, o Masvidal tava lutando muito. E é isso. Não sei se vão casar uma revanche. Assim, eu pela entrevista pós-luta do Dana White,
a primeira coisa que saiu da boca dele é que não ia acontecer. Que não era interessante, que pra ele o Masvidal dominou, né? Dominou as ações enquanto teve luta, o que não é mentira, mas dava pra perceber também que o Masvidal tava caindo de cardio e o Nate Diaz ainda tava mantendo. E uma coisa interessante é que no pós-luta também, o Nate Diaz comentou que teve um problema, uma lesão no joelho, e que não conseguiu correr o tanto que ele costuma correr pras lutas, né? Pra você ver como o cara é. Ele disse que ele corre muito, duas coisas que ele faz muito quando vai lutar, que é correr e fazer sparring. Ele disse que isso é essencial para qualquer cara que quer lutar. Você tem que correr, você tem que fazer sparring. E ele não correu a quantidade que gostaria de ter corrido por conta do joelho. Então ele acha que, poxa, eu mereço essa revanche, foi parado por um corte. Acho que muita gente também acredita na mesma coisa, mas a gente sabe que o Dana White, ele pensa e fala, ele urina em cifras. Então ele tem que pensar em dinheiro. E talvez a então... estratégia de marketing também, ele dizer que essa luta não vai acontecer de jeito nenhum, pro pessoal ficar pedindo e falando, não, tem que acontecer. Então e assim, tudo tem um motivo, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no pós-luta foi o médico, né, que parou a luta. Ele disse que foi ameaçado. Teve gente que foi atrás dele, teve gente que ameaçou ele de morte, o pessoal mandou carta pra ele, mó onda. E aí, caramba, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, né? O trabalho dele é prezar pela integridade física do atleta. O atleta tava com 2 cortes muito grandes, o médico achou melhor parar e é a decisão dele, tá entendendo? E aí os fãs reagiram dessa forma, enfim. Se você... Ninguém que fez isso tá assistindo a gente agora, né? Mas, enfim, cara, não fique com raiva do médico, não fique com raiva de ninguém. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá fazendo o trabalho dele, aconteceu, não era sensato o Diaz estar lutando com aquele corte. Eu queria ver a luta acontecendo, eu queria ver ele lutando com aquele corte. O Nate queria lutar. O Nate queria lutar, até porque era o BMF, então é pra lutar sem braço, é pra lutar sem olho, é the baddest motherfucker. Mas é esporte, né? Aqueles caras estão ali e a integridade física deles tem que ser prezada e o médico tá lá pra isso. Então, parabéns ao médico que fez o trabalho certo dele e quem achou ruim, vá se lascar. E que fique registrado que eu coloquei Masvidal, mas eu sou muito fã do Nate Diaz por tudo que ele traz, pela originalidade dele. Ele é quem ele é da mesma forma dentro, fora do octógono, dentro, fora do tatame. Ele é metido a gangueiro mesmo. Então, assim, ele é basicamente tudo que ele mostra, diferente de pessoas que criam personagens. O Nate é o Nate e pronto, não é isso? E eu acho que se chegar a acontecer, eu acho que vai ser um prêmio pra quem for assistir novamente, porque eu tenho certeza que ele vai estar muito mais bem preparado do que ele estava. E o Masvidal tem excelentes opções, né? A seguir, ele tem a própria revanche, ele tem o Conor, já tá querendo lutar com ele, que eu acho que não é uma boa. O Masvidal é um cara grande, o Conor é um 70, é um ex-66 Inclusive, ele falou, 70. Né? O Masvidal falou na entrevista pós-luta dele, o pessoal tava falando, ele tá voltando. Ele, quem tá voltando? O McGregor. Ele, quem? A lutar? Dentro do cage? O pessoal, tá voltando a lutar dentro do cage. Ele falou, cara, aquele cara é um anão. Eu ia matar ele. Ele falou assim, vocês são pessoas ruins. Vocês estão querendo ver eu matar o McGregor. Então, assim, ele tem respeito zero pelo McGregor e, cara, meu irmão... Ele tem boas opções. Eu acho que ele já tá num patamar que ele pode disputar o cinturão também. Sim, o também. ruim é que o topo dessa categoria é todo de wrestlers, né? É. Então, pra ganhar, ele vai ter que achar uma outra joelhada sensacional daquela, como ele quase matou o Ben Askren. Hoje o Ben Askren não está mais presente. Depois foi nocauteado, depois finalizado. Pô, tá ruim. Deixando o UFC que passou um pouquinho de lado, a gente parte pro próximo UFC que acontece esse sábado, 1h da tarde, tá, pessoal? Horário um pouco diferente, porque vai ser em Moscou, na Rússia. A luta principal era pra ser do Cigano e do Volkov. Cigano pegou uma bactéria na perna, né? Horrível. Tava vendo os stories, abriu um buraco mesmo na perna. Tava um negócio então, bizarro. tá fora. E o co-main event vai ser o main event, que é o Magomed Sharipov contra o Kattar. É uma luta que era pra ter acontecido em outubro, em Boston. Se você não sabe quem é o Magomed Sharipov, saiba. Porque a gente já falou dele nos top finalizações. A gente falou dele nos top finalizações e a gente Esticada falou Sudoeste. dele também num dos primeiros podcasts, a gente comentou sobre ele. Ele é fenomenal. Fenomenal. E você não dá nada pra ele. Ele Nada. parece um louco, alto, magrelo, com a barba estranha. O cabelo do Thiago. E ele é incrível. Ele é muito, muito bom. E ele vai lutar com o Calvin Kattar, né? Que era pra ser uma luta que ia acontecer em Boston, em outubro. Mas o Magomed Sharipov saiu do card sem dar aviso, não falou por quê. E acabaram casando essa luta em Moscou. Então, eu acho que é mais uma daquelas jogadas também do UFC.
Aproveita que a luta caiu, era com o main event, bota pro main event, já é na Rússia mesmo. É um cara que tá numa ascensão incrível, fez 5 lutas no UFC, ganhou todas. Então eu acho que vai ser um lutão. E já projetando o futuro aí, né? Seria muito interessante ver o Zabit com o Max Holloway. Nossa. 2 caras enormes. Com certeza. Ia ser muito, muito legal. Mas não vamos fazer porque a gente ficou projetando Johnny Walker com John Jones também. Johnny Walker não foi, ficamos projetando um bocado de coisa, todo mundo tava projetado perdeu. Então, exatamente. Vamos nos Eu acho que agora mais do que nunca pode existir a possibilidade de Johnny Walker e John Jones. Ou Johnny Walker e Marreta. Ah, sim. Porque se o Reyes for subir pra lutar com o John Jones, aí os próximos que teriam a chance, talvez, novamente, seria Quem pediu o Corey Anderson foi o Anthony Smith, né? Pediu eu vi eles também essa trocando luta. farpinhas ali, Pediu ia no ser uma luta boa Twitter, também. Seria uma luta muito boa. Entre os tops, né? Sim. Ali. E aí, vamos aí pro nosso último tópico. Tópico um pouco delicado, né? Sim. Mas que é importante, então prestem muita atenção no que a gente vai falar, né, galera? O Hudson Cagliocane, para quem não conhece, é um atleta brasileiro que, eu vou dizer era, porque agora ele teve que abrir mão do título, mas ele era o campeão do Titan FC, que é um evento nos Estados Unidos, e ele lutou no Future, no último Future, foi liberado pelo Titan para fazer uma luta no Future. Fez uma luta no Future contra o Matheus Bocão, perdeu. Inclusive a gente falou dessa luta, sim, né, do Matheus Bocão. E ele tava muito estranho nessa luta, né? Ele perdeu muito peso e o resultado veio depois, né? O baque disso veio depois, ele acabou tendo uma isquemia, né? E o fluxo sanguíneo pro cérebro diminuiu e ele ficou com um lado inteiro paralisado do corpo. Então todo mundo tá fazendo uma campanha, inclusive o próprio Alex Davis, que é o empresário dele. O pessoal da American Top Team, que é onde ele fez camp e treinou lá também. Então a gente veio meio que falar disso pra vocês darem uma seguida lá na página do cara, tem todas as informações de conta, né? O Future tá ajudando ele, o Titan também já deu uma força, e o Titan começou um GoFund, que é aquele vaquinha, né? O GoFund é uma vaquinha virtual, né? E aí, cara, se você puder ajudar com alguma coisa, tanto nessa vaquinha quanto a gente vai colocar também os dados da conta aqui do Hudson pra você depositar. Espero que a comunidade do MMA realmente abrace a causa. E eu não vou entrar muito no mérito da perca de peso, porque eu não vou me aproveitar da tragédia para vender opinião. Mas a gente já tem falado sobre perca de peso, o quanto isso é perigoso, e mais pra frente a gente vai aprofundar mais nisso. Mas fica aí, né, o alerta para quem perde muito peso. E vamos abraçar essa causa, galera. Vamos ajudar o cara, ele é sinistríssimo, é um cara novo, é um cara que era campeão do Titan, então não sei quais são as possibilidades dele voltar, mas eu acredito que existe possibilidade, ele já estava falando que tá doido para voltar e que vai voltar. Então eu acho que quanto mais rápido a gente ajuda ele, mais rápido a gente vai ter o Cagliocane de volta aí nos cages. E é isso aí, a gente vai colocar as informações de onde você pode depositar dinheiro, transferir, seria uma grande ajuda. E às vezes até, galera, entrar em contato com o cara e dar uma palavrinha de fé e de positividade já ajuda muito. Eu fiz, eu tenho certeza que o Thiago já fez, e todo mundo tá fazendo, repostando. Vai no direct, fala com ele, ele responde, ele tá podendo usar celular. Então, Hudson, se você estiver escutando a gente, cara, mantenha a cabeça erguida. Às vezes a gente não sabe as coisas que a vida traz pra gente, o porquê, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa, você vai ficar mais forte. A comunidade do MMA tá torcendo por você, todo mundo do Tempo de Luta tá fazendo uma corrente positiva de oração pra que você saia dessa. É isso aí. E a gente vai terminar hoje por aqui com esse clima um pouco mais pesado e triste, mas fica aí o recado pra gente abraçar essa causa. E é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Podcast Tempos de Luta.